dia! Que alegria, galera! Começando mais um podcast Bora Pra Action. E hoje nós temos um convidado mega especial. Na verdade, hoje eu e o Rafa vamos sentar aqui para ser aluno, né, Rafa? Verdade. E aí, galera, como que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, estamos aqui com o Antônio. Ô, Rafa, e vou contar um detalhe pra galera. Já antes de tudo, eu conheci ele na fila de um buffet. Na fila. Conta pra gente aí. Olha o poder do network. Galera, a hora que o Rafa contar o currículo dele, vocês vão ver. A gente estava num evento de liderança, de inovação. E aí a gente estava na fila e de repente nós começamos a conversar, começamos a trocar uma ideia ali e o papo fluiu. Quando eu fui ver o currículo dele... Deixa o Rafa contar. Bom, gente, hoje eu vou ter que usar uma colinha aqui, Antônio. Cara, ó, mestre de administração de empresas, MBA pela FGV, Fundação Dom Cabral, professor de pós-graduação de gestão de pessoas. Aí a gente tem aqui presidente, gerente executivo em engenharia da Volkswagen, palestrante, uma história sensacional de 69 anos. Mais de 1000 palestras. Cara, perdi aqui no currículo. Vai ser uma satisfação enorme estar falando com você aqui hoje, Antônio. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Se apresente aí. Augusto Mamed. Sim. Ok, muito bom dia. Ou boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas que vai passar. Então, né, tudo bom pra... Sabe o que eu tô pensando aqui antes de falar de mim? Eu que vendo vocês dois... E baseado na minha experiência, eu fico pensando, gente, eu acho que posso transmitir alguma coisa, mas também aprender muito, né, com vocês. Legal. E eu fico feliz com a felicidade que vocês transmitem. E por quê? Porque eu tinha parado. Eu trabalhei 43 anos como empregado, mesmo que presidente de empresas, né? Empresas fortes e multinacionais, nacionais, tudo. Falo 4 idiomas, tenho esses mestrados todos aí, essas coisas todas aí. Mas eu parei. Porque cansou, né? Depois eu conto por que também eu acabei tendo alguns motivos a mais para parar. E agora, o que está acontecendo? Por que eu estou entrando nesse assunto? Estou vendo vocês, eu falo, acho que vale a pena continuar. Vale a pena eu transmitir. Que legal. O senhor não sabe o quanto pessoas. É satisfatório para a gente poder sentir essa vibração. A gente sente que está vibrando no seu coração nesse momento. Então, para a gente, é uma alegria muito grande, porque como eu comecei aqui, galera, o currículo do homem a gente resumiu. Tem uma experiência muito grande. Mas o que foi muito bacana é porque eu conheci ele como pessoa. E foi num bate-papo muito aberto. A gente viu o quanto fazia sentido trazer ele aqui. Depois que a gente descobriu a história dele, tudo que ele já tinha feito e o quanto ele tem para ensinar. E Antônio, a todo momento, esse é um princípio meio do Rafa, a gente é 100% aluno e 100% professor. Então, a todo momento, toda a mentoria nossa, todo bate-papo, todo treinamento, todo curso, a gente está compartilhando aquilo que a gente venceu. Mas a gente sempre está aberto para poder acolher e receber. Então, muito obrigado aí pelo seu convite, ó, por ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje. Começando um pouquinho pela minha história, então. Nós vamos lá, é o tema titular desse podcast. Qual a sua história? Eu tenho 69 anos. 2 casamentos e com 2 filhos cada um. Aliás, 2 filhos no primeiro. No segundo, uma enteada, que veio com a minha segunda esposa, e um filho que está hoje com 34 anos, que é o mais novo. Eu tenho um neto de 25 já. Né? Legal. E 4 netos também. Olha que bacana. Hoje ele já começou se apresentando pela família. É. Vocês já vão... Vai pegando aí, galera. Já vai se ligando. Sem falar minha última paixão, que são os meus gatinhos, né? Que com 2 gatinhos, também uma cachorrinha. É uma maravilha. Eu lá, criança, eu tinha meus sonhos. Eu era o mais velho de 5 irmãos, todos homens. Meu pai e minha mãe tentaram muito tempo uma menina, não conseguiram. E talvez até por isso Deus mandou por mim, né? Agora eu tô dando uma desculpa, tá? Com 18 anos, uma filha... Né? Uma filha que veio no treino, né? Não era, né? Porque depois eu casei com a mãe dela, lógico, né? Uhum. Mas que foi uma menina e que alegou e acabou sendo a solução de vida para minha mãe e para meu pai, que eu fiquei 2 anos morando com eles, né? Eu era muito novo, tinha 18 anos. Uhum. E então foi uma coisa bacana só que é o seguinte, em todo esse processo eu era mais velho e minha mãe tinha problemas de saúde mental. Meu pai trabalhava o dia inteiro, eu tive que ter muita responsabilidade muito cedo. Certo. Aí casei cedo, mesma coisa. Tem que trabalhar, sustentar a família, pagar boleto.
Vocês sabem o que é pagar boleto? Opa! Opa! Dá pra sentir, né? Opa! E eu era estudioso, eu queria continuar estudando, então eu trabalhava de dia, estudava, fazia faculdade à noite, eu nunca parei. Eu me lembro que só fui parar com 60 anos, porque eu sempre acordei muito cedo, dormi muito tarde, trabalhando, estudando. E, olha a dedicação, galera. Infelizmente, não do jeito que eu gostaria se tivesse um mentor de vida, né? Porque eu exagerei. Muito para o trabalho e pouco para a família. E aí menos ainda para o pessoal. Imagina, você tem muito para o trabalho, quase tudo. Sobra o quê? Para segundo lugar, família, que deveria ser o primeiro. Certo. E o que sobra para você? Quase nada, né? Então tudo isso foi... Mas era o que eu tinha de motor da vida, né? Eu queria e sonhava... E era o modelo que você tinha aprendido, né? Sim, pronto. Acabou de tocar no assunto que eu ia pular. É o modelo que o Robert Kiyosaki chama de caminho dos ratos, né? Que é quando você roda e não sai do lugar, né? Aquele ratinho de hamster, né? Que faz... Isso. Você fica rodando e não sai do lugar. Por quê? Porque é o modelo. Você aprende desde criança que você tem que estudar muito, fazer excelentes faculdades e grandes formações, aprender idiomas, etc. Entrar numa boa empresa, né? E aí com essa boa empresa você fazer carreira, chegar no máximo e aí sim você atingiu a felicidade. Será? Boa pergunta. E galera, para você, isso seria felicidade? Muita gente fala para mim que gostaria. Falei, depende. Do jeito que eu fiz, talvez você não gostasse. É só você se perguntar, você conhece algum diretor? Algum presidente de empresa? Na sua empresa que você trabalha, você conhece os diretores? Você pergunta, você quer o salário daqueles caras? Opa, acho que eu quero. Você quer o carro dele? Quero. Você quer a vida dele? Peraí. Deixa eu pensar, né? A responsabilidade e assim por diante. Pô, eu também, nesse modelo, eu exagerei, né? Mas cheguei lá na presidência, por exemplo, da primeira empresa que eu cheguei. Na Volkswagen eu cheguei a um cargo que é parecido com o diretor. Um cargo altíssimo, né? Vivi muito tempo na Alemanha fazendo projetos para lá e para cá. Foi um sucesso muito grande. Depois eu saí, fui para ser presidente da ThyssenKrupp. E depois eu saí para fazer presidente de empresas nacionais, né? Quando eu cheguei no auge, que como empregado nesse caminho dos ratos, o auge o que é? Ser presidente. Sim. Ou ser dono, como eu queria também, mas aí é uma outra história, né? Como você chega lá, você fala, e agora? Eu era relativamente novo. Estava feliz? Não. O modelo que me venderam era mentira. Você pode ser bom para ganhar dinheiro, bom para sustentar a família, mas para você se dedicar, poder dar atenção, o amor que você precisa para seus entes queridos e para você mesmo, não é um modelo. O modelo que você pode realmente ter uma divisão gostosa de vida entre o que você gosta de fazer, aqueles que você ama, e mais aquilo que você gosta de fazer. Que isso sim, isso eu realizei. Eu sempre gostei do que eu fiz. Mas só que muito exagerado. Por quê? Pela vontade extrema e a dedicação extrema de chegar no topo. Mas você não está defendendo que tem que chegar no topo? Não, ao contrário. Hoje eu sou mentor para pessoas que já estão no topo, para não ter que passar pelo mesmo que eu passei, a solidão do poder e outras coisas mais, burnout e assim por diante, e para pessoas que querem chegar no topo. Eu sou, com certeza, alguém que pode orientar, né? Porém, não da forma que eu fiz. Chegar no topo da forma adequada, da forma que você realmente tem saúde mental, física, familiar e assim por diante. Desculpa pegar um lenço aqui. Não. Eu gosto muito de... Eu sempre gostei de conversar com pessoas mais experientes. Sempre. As minhas amizades sempre foram de pessoas mais experientes. E para mim é uma satisfação muito enorme conversar com pessoas mais experientes. Por quê? Porque eu tenho um drive que sempre o que você errou ou o caminho que você fez, a gente consegue ter conexões que vai fazer com que às vezes eu não erre ou passe por caminhos diferentes. Eu vou deixar já uma pergunta. Eu hoje, Rafael, 35 anos, né? Eu queria saber o que... Um bebê. Eu queria saber o que você pode deixar para mim, né, dentro dessa jornada de aprendizado e como que foi, talvez, esse processo de entender mais a família
do que o trabalho? Como que foi as atitudes? No momento que essa ficha caiu. Então, assim, são tempos diferentes, né? Então, aquilo que você acabou de... É um pouco de música para os meus ouvidos, que essa pergunta ou carência que você manifestou, ou essa vontade de ter alguém contando como é que foi a experiência, é onde que eu quero entrar mesmo. Porque justamente eu tive o jeito certo. Ah, foi certo, cheguei lá, beleza. Mas foi certo em tudo? Não, tem coisa que não era para fazer. E aí, com isso, eu posso passar para você. Por exemplo, para você fazer carreira, se você quiser ser empregado, chegar a presidente, é dedicação, é esforço, é cara de pau, é enfrentar, é poder falar as coisas que você pensa, não só que os outros querem ouvir, é aprender idiomas, né? Posso dizer, se você focar só no Brasil mesmo, empresa brasileira, mas não souber idioma, como é que você vai conhecer uma tecnologia no exterior? Como é que você vai... E assim por diante. E se você está fazendo carreira, é importante o idioma para que você possa também articular com todas as pessoas que aquela empresa esteja envolvida, né? E aí formação. Formação, você vai fazer, depende do ramo, se for engenharia, medicina, tanto faz. O ramo que você escolher, uma boa faculdade, tem que ter formação, você tem que ter pós-graduação 1, 2, 3, 4, e assim por diante, continuar estudando sempre, nunca deixar de aprender, certo? E aquilo que eu tinha falado, por que eu falei cara de pau? Porque muitas pessoas têm tudo isso que eu falei e não saem do lugar. Tem medo. Fica travado. Não vai para frente. Vai falar em público, trava. Vai falar com a dupla de diretores ali, de repente o cara não sabe o que falar, porque trava, a emoção começa... Não consegue ir pra a ação. emoção domina. A emoção domina de medo. E para você treinar isso, para você sair dessa, como é que faz? Eu saí sozinho, apanhando, aprendendo, em vez de quando batendo, e assim por diante. Mas eu tenho uma coisa que essa sim, eu posso dizer para você, que começa a responder a sua pergunta. Eu tinha muita cara de pau. Meu pai era diretor de banco e ele era uma pessoa maravilhosa. E ele falava, você nunca pode ter medo de falar com alguém, é outro homem, outra mulher, é igual a você. Tem cargo de diretor, eu também tenho, e daí? Você não fala comigo? Esse aprendizado veio de casa. Então eu chegava, quando eu aprendi alemão, eu chegava para aqueles diretores que vinham da Alemanha, todo carrancudo, porque é uma característica do alemão, às vezes, é cultura. A minha tese de mestrado é sobre cultura, dá para fazer outro só sobre isso. Cultura organizacional e cultura, né? Mas a diferença cultural entre alemão e entre outras, né? Mas porque eu vivi muito com alemão, no espanhol também, na realidade é complicado. E aí de repente, você está vendo duas pessoas ali que você tem medo de colocar alguma coisa? Não, pelo contrário. Sempre falei de igual para igual. Sabe o que isso me ajudou? A fazer carreira. As pessoas viam em mim, esses diretores, todo diretor, todo presidente procura talentos. Você pensa, não, eu estou aqui para me vender. Não, ao contrário. Eles estão para te comprar. Eles precisam de. Olha o drive, galera. Olha a inversão de mentalidade. Olha a mentalidade. Isso. Eu fui presidente, eu sei o quanto que é importante você saber e conseguir identificar talentos dedicados, comprometidos com aquilo que são o seu propósito, que nem sempre é claro. Sim. Então, manifeste como presidente o seu propósito adequadamente e envolva as pessoas. E aí, de repente, aquelas pessoas que você enxerga como se despontando, não são as que estão quietinhas. Não são as que estão lá fazendo. Apresentam um bom trabalho, mas como é que vai liderar? Quando você se mostra, você põe a cara para bater. E aí aquele que é o diretor, o presidente, aquele que é o dono, que está procurando alguém, ele vai saber que você está no caminho ainda, que você não está pronto, mas ele vai investir em você. E ele investindo em você, você estoura cada vez mais dentro da confiança dele e tendo confiança nele ou neles, ou na matriz, no meu caso, Alemanha, né? Espanha. Ou seja, com isso, você tem uma alavancagem de carreira, que é o que você está perguntando, fantástica. Isso é um pequeno aspecto apenas de pessoas que querem fazer carreira em empresa. Agora, tem um outro caminho que eu também vivi muito, que é o caminho do empreendedor. Esse já não é mais o caminho dos ratos, do Kiyosaki. Esse Robert Kiyosaki, o livro chama Pai Rico, Pai Pobre. Né? Eu recomendo a qualquer pessoa, mudou minha vida. Qualquer pessoa que, se você não leu, você está me pedindo sugestões, leia. Né? Pai Rico, Pai Pobre.
E aí, quando você vai para o caminho do empreendedorismo, hoje em dia, na época era diferente, né? Mas estamos hoje em dia, você tem startup, etc., tem marketing de rede, tem não sei o quê, tem franquia, tem pessoas que vão investir, investidor anjo, e blá, blá, blá. O que acontece? Só que você tem que ter a vontade de empreender e não ficar preso a uma empresa só, a uma carreira. A carreira vai ser a tua vida. E esse caminho é mais difícil ou mais fácil que o caminho de ser um empregado de carreira? O que vocês acham? Ser empreendedor é mais fácil ou mais difícil do que fazer carreira? São habilidades diferentes. Não, é sua percepção que eu estou perguntando. Não tem resposta certa. Certo. São habilidades diferentes. A minha percepção, sem dúvida, é a questão do empresário. Desde que ele linke a outra parte da pergunta, que é a relação sobre tempo de qualidade, família e outros aspectos. Nos dois casos, você precisa ter essa divisão. Por isso, a importância de coisas que vocês fazem, eu sei que vocês são mentores também, e eu estou abraçando agora esse caminho, de ter alguém que já passou por aquilo, alguém de fora, que possa falar para você, ó, por aqui ou por ali, eu já fui, é complicado, você vai cair. Por aqui talvez seja melhor. E aí, você tendo essa orientação, concorda que vai ficar muito mais tranquilo para você, Sim. muito mais possível ser um bom empreendedor ou um bom executivo? O que ia dizer, gente, respondendo aquela pergunta? Você não respondeu. O que você acha que é? Também acho que é ser empreendedor, empresário. Posso dizer para vocês uma coisa. É a mesma coisa. É igual. Porque os desafios são muito parecidos. Porque aquele cara que sobe numa empresa de verdade, não porque pai é dono, né? Tá? Ele é o intraempreendedor. Ele é um empreendedor interno, chama em português, né? O empreendedor interno é muito parecido com o empreendedor externo. As regras são outras, mas o jeito, a forma que você precisa usar, a vontade, a espontaneidade, o esforço, é a mesma. O desafio de equilibrar com a vida pessoal, qualidade de vida, etc., tempo de qualidade, é o mesmo. Você conhece empreendedores que também tiveram, como eu vou falar já, né? Um burnout? Ou só conhece executivo que teve burnout? Tem dos dois jeitos. Sim. Vários. Eu defendo hoje, com 69 anos, por uma questão, vamos dizer assim, de liberdade que você pode conquistar, de também altura que você pode conquistar na vida, de sucesso, de dinheiro para poder viver e ajudar pessoas, equilibrar o sucesso profissional com contribuição para a sociedade, né? Essas coisas todas. O empreendedor é mais rico. Não mais rico em dinheiro, mais rico em tudo. Mas não tiro de jeito nenhum a riqueza que também pode ser obtida em todos os sentidos, não só monetária, como você carregar uma carreira executiva. Quantos por cento de uma empresa, sendo ela grande ou pequena, vai chegar a ser presidente, começando do zero? Muito pouco. Então vocês percebem que a dificuldade é muito grande. Porém, não precisa chegar a presidente. Pode fazer uma carreira e ser feliz com... Isso também é outra coisa que eu aprendi. Eu podia ter sido feliz, muito mais feliz, se eu tivesse equilibrado, achando que parasse em um determinado nível. E que, de repente, por eu estar feliz e estar tranquilo e estar produzindo, eu ia chegar a presidente do mesmo jeito. Só que sem ter me arrebentado todo, como aconteceu com o meu burnout. Bom, você respondeu outra pergunta ou fiquei alguma coisa de volta? De fora. Você gostaria de... O que mais você gostaria de saber? Vou refazer uma aqui. Como equilibrar a questão de todo esse processo, tanto dentro do que você falou pra gente, quanto do empreendedor. O que talvez foi uma virada de chave para você quando a gente fala em colocar tudo isso que você falou relacionado à família, relacionado à saúde, espiritualidade. Vamos equilibrar tudo aí numa balança que ela nunca tá estável. Deixa eu falar para você que enquanto eu era empregado, não virou essa chave. Entendi. Só tive consequências. Posso falar um pouco do burnout. Legal. O burnout é um termo que hoje é muito conhecido, difundido na minha época. Era pouquíssima gente que falava disso e talvez era considerado uma depressão forte, né? Que ocorre da seguinte forma. Eu não sou psiquiatra, mas é quando você abusa de você mesmo. Quando você se deixa levar de tal forma a extrapolar tudo que você pode suportar porque você é um super-homem. Você é uma super-mulher. Você é um super... Tudo pode, tudo sabe e ninguém te derruba e você vai e de repente estoura uma coisa aqui, estoura outra lá, você sofre tudo nas suas costas, não divide e tal. Descompensa.
a química interna e vocês quebra. Literalmente quebra. Né? E aí, remédios, tratamento, tudo bem, recupera, fica de novo bom. Mas há poder de remédio. Nesse momento, virou a chave para que eu me dedicasse mais a realmente a minha saúde e assim por diante. Agora, virou a chave de verdade a ponto de você falar, agora eu estou equilibrado entre família, meu pessoal e trabalho? Não. Eu continuava com a ambição de continuar crescendo, de continuar realizando e também um pouco ligado ao ego, né? De você querer mostrar que você realmente pode superar tudo. Eu tinha uma coisa que precisa ter, mas não precisa exagerar. Eu tinha muita autorresponsabilidade. Ou seja, eu não tenho ninguém que eu vou colocar a culpa se alguma coisa der errado. Sou eu que criei, eu que fiz, por que eu vou colocar a culpa em alguém? É no governo, é na empresa, é no alemão, é no brasileiro, é não sei aonde. Não! Autorresponsabilidade. Então eu sabia que eu tinha que pegar o touro pelo chifre e trabalhar de forma que resolvesse aquelas questões. Mas, virada de chave número 1, aprender. Isso foi na Fundação Dom Cabral, do professor chamado Pedro Mandelli, que é um espetáculo se um dia eu puder falar com ele de novo. Ele me ensinou a gestão de pessoas, o que é de fato uma gestão de pessoas e o quanto que o resultado não é o que você faz, é a sua equipe. Então acabou aquela história de eu sou o herói que faz tudo. Peraí. Isso aí é muito bom. Vamos voltar nisso aí. Então vamos lá. Você descobriu sobre gestão de pessoas e, na verdade, é a questão do que a sua equipe faz. E não você. E não sobre a gente. Você é tão responsável, tão tudo. E não sobre o ego. Você controla tudo e as coisas começam a dar certo, você fala, legal, eu sou bom. Caramba. E aí você se estoura. Quando você entende que não é você que tem que ser bom, e sim a tua equipe que tem que performar. Caramba. E como fazer isso, né? Certo? Através de uma gestão de pessoas que... Bom, isso é um outro assunto para outro podcast. Uma gestão voltada realmente para a busca de talentos. Pode dar spoiler pra galera, pode soltar spoiler, não tem problema. Cara, isso aqui é libertador para... Nossa Senhora. E aí, quando você aprende isso e você começa realmente a distinguir as pessoas mais talentosas, você começa a dar atenção para aquelas que realmente merecem, tal, e aí a equipe começa a performar, a tua vida começa a ficar mais fácil. Aí você então é o papel inverso. É. Porque enquanto você tá ali no jogo do ego, é você. E cada vez mais peso. Super-homem. E aí, quando você investe na equipe, que é algo que não é fácil, também é desafiador. Muito. Só que é uma conta onde tem retorno, tem ROI, dá ROI. Dá royalties. O que eu quero dizer é assim, se você começa e atinge de forma... Tem muitas ferramentas hoje em dia assim, que podem ser ensinadas sobre isso, através de mentoria, coaching e tal, ensinamento, faculdade. Mas é gestão de pessoas. A turma pensa assim, é ser humano ou ser humanizado que está na... Nada a ver. Isso é modismo. Sempre foi pessoas. Sempre os mais bem-sucedidos na Bolsa de Nova York lá, as empresas mais bem-sucedidas não eram aquelas maiores. Elas estavam com as ações lá em cima e sempre crescendo, são as empresas que enxergavam o valor no funcionário. Enxergavam o funcionário como recurso, enxergavam as pessoas como algo a ser trabalhado com propósito, e não como mão de obra, pé de obra e corpo de obra. Entendeu? Ou seja, é uma mentalidade que o McGregor chamava de mentalidade Y. Ou seja, o meu colaborador, ele é como eu, interessado no sucesso dele e da empresa. E eu enxergo ele como um asset, né? um inventário meu, pessoal, e trabalho para isso. O X, empregado rouba, empregado engana, empregado quer sair mais cedo, quer ficar jogando Facebook, videogame no trabalho, empregado não serve para nada, se eu não ficar controlando, se eu não ficar em cima, controle, comando. Eu. Isso é teoria X. O que acontece? Onde que você acha que tem crescimento? Onde você acha que tem valorização do ser humano? Onde você acha que você cria equipe de alta performance? Aquela que você fica controlando ou aquela que você valoriza e trabalha com eles juntos o propósito? E aí você tem
tudo isso de chave para cair durante 43 anos de carreira, mais 7 de marketing de rede, tudo que dá para ensinar para as pessoas esse como. Porque eu falar aqui que existe é uma coisa, ensinar o como, aí a conversa precisa ser um pouco mais extensa. Olha, pessoal, vocês estão entendendo, a galera que está aí nesse podcast, isso que ele acabou de falar é muito transformador e é muito realidade. Quando você falou isso, hoje eu percebo, dentro das nossas mentorias, quando a gente fala sobre empreendedorismo, quando a gente fala sobre essa briga do ego, né, que a gente parar de centralizar as coisas, e quando você trouxe do jeito que você falou aqui, explodiu, porque é realmente dentro da experiência, conforme a gente... Porque às vezes o empreendedor, você fica meio ali travado. Ah, meu Deus, vou ter que falar de novo para aquele funcionário. Ah, eu vou ter que parar para fazer treinamento. Nossa, esses caras não conseguem entender o que eu tô falando. Gente, isso aí que é libertação. Esse é o chefe, não é o líder. E teoria X. Vocês estão entendendo, gente? Quando a gente muda essa mentalidade e entende, é justamente o momento que a gente tem mais liberdade. E é quando a gente começa a conseguir trabalhar tempo com família, saúde. Tudo resolve. Tudo funciona, gente. Por quê? Porque você não está sozinho. Acaba aquela solidão, onde só você que resolve, só você que sabe. E se você não tomar conta e você não controlar, você vai, como você é responsável, essa é uma grande falácia. Você, presidente, é diretor, é dono, você é o responsável por tudo. Mas não quer dizer que você é o responsável, que tem que controlar tudo, que você consegue controlar tudo. Não. Você precisa se autodesenvolver, assumir a autorresponsabilidade para ter uma equipe que seja de alto desempenho. Você não vai controlar tudo, mas a equipe junto com você, com o propósito, as coisas vão sendo consertadas. Espontaneamente. As pessoas se sentem empoderadas. É o equilíbrio entre o controle e a valorização. Isso. E o empoderamento. Quando você tem... Muitas vezes, em várias profissões, em várias empresas que eu trabalhei, eu dependia de uma decisão, quando eu fui fornecedor, né, de alguém que era do departamento tal de uma empresa grande. Nossa, era triste de ver o nível de empoderamento que aquela pessoa tinha. Zero. A infelicidade que aquela pessoa sofria. Ao contrário, quando eu podia e fazia e fiz, né, na minha carreira, por isso que é a experiência, né, eu conseguia dar empoderamento suficiente para a pessoa entender. Eu vou até aqui e vou procurar acertar. E, de repente, eu posso ter até uma dúvida ou outra para afinar com o meu líder. Mas eu tenho... A decisão é minha. Não é a decisão do meu líder que vale, é minha. Eu decido. Esse cargo que eu tenho aqui é para tomar decisões. Cria uma equipe com pessoas que podem tomar decisões e que você, quando elas errarem, você ajuda, elas vão ser ajudadas a entender onde errou. E procurar mostrar para ela o caminho certo. Sabe o que você ganhou ali? Você ganhou um cara que é um líder mais preparado. E aí, como é que vai a tua empresa assim? Assim você consegue fazer empresa de sucesso. Eu posso fazer 200 mentorias para 200 empresários. Uma das coisas que eu mais vou ensinar para eles é exatamente isso. Empodere, dê propósito de fato, não aquele que vai na parede, para as suas equipes. Você com isso vai ter sucesso. Empodere sua equipe. Agora, essa foi braba, hein? E não, é mais fácil falar do que fazer, mas é possível. É muito possível. E bom, quantos empresários a gente vê aí com medo de empoderar os seus colaboradores porque vão se sentir menor que eles vão aí é meio, tomar o poder, vou perder o controle, que é eu que tenho que fazer, eu que tenho que dar o exemplo. A maioria. Infelizmente, a maioria. Se você pegar multinacional, empresas alemãs, americanas, japonesas, brasileiras, a maioria continua sendo a teoria X. Mais de 90%. Porém, isso é bom ou é ruim? Depende. Se você quer uma pessoa que quer ajudar a mudar isso, é bom. Porque você vai entrar lá e vai mostrar a diferença. Certo? Enquanto o negócio pra gente é ótimo. Agora, pro mundo, quanto mais Y a gente conseguir... Olha que McGregor fez essa teoria aí em 1950. Mas tudo bem, é recente em termos administrativos. Mas, ainda está muito distante, né? Sim. Agora, o que hoje em dia eu enxergo maravilhoso é que o empreendedorismo em si, né, tá mais na veia, né? As pessoas estão querendo... Isso é bom. Só que se tem um empreendedor sozinho, solitário, de repente o cara vai ser a vida inteira solitário, é uma coisa. Agora, se ele quer montar uma empresa, ele vai depender de gente. Se ele depende de gente, precisa ter esses conceitos que eu acabei de falar, entre outros. E é nesse foco que eu queria trazer. Quando
você começou a estudar sobre pessoas, gestão de pessoas, dentro da sua experiência, da sua jornada. Algumas dicas aí, traz algumas dicas pra gente sobre... E aí, como que a gente lida? Putz, lidar com pessoa é difícil. Como que a gente traz essa realidade para uma mentalidade diferente? Que hoje a gente também busca mostrar isso para as pessoas, que a gente precisa desmistificar isso. Mas dentro aí da sua vasta experiência, o que você podia... Olha, é uma pergunta cheia de várias respostas, mas pela experiência tem acho que foi um caos que eu posso contar aqui que ajuda, entre outros. Eu era um funcionário de carreira, um técnico na Volkswagen, posso dizer aqui, que uma empresa maravilhosa, e estava sendo preparado para a liderança. Então tinha um curso chamado Técnicas Gerenciais. Mandaram o Mamedão para lá. Fui lá. Que legal. Técnicas gerenciais. Será que um dia eu vou ser gerente? Que bom. Então... E tudo, né? Eu sou, né? Você começa a se sentir gostosão, né? O cara que é bom. Aí você vai lá, tinha umas 20 pessoas, 30 pessoas, não lembro. Aí começam as dinâmicas. Vocês sabem como é que funciona a dinâmicas. E os caras não são bobos, né? Então tinha uma, vou ter que contar essa porque essa é bem ilustrativa. Uma dinâmica que aconteceu o seguinte: tinha lá um grupo, formou em vários subgrupos, né? Um subgrupo que eu estava, tinha acho que 5, 6 pessoas, e era um curso para ensinar técnicas gerenciais, ou seja, liderança. Mamedão? Não, eu sou o bom. Eu sei as respostas, entendeu? E aí tinha perguntas, tinha problemas. O que acontecia, pouco talvez de intelecto privilegiado, dedicação, sei lá, eu conseguia achar rápido as respostas. E adivinha o que eu fazia? Não deixava ninguém falar. Não deixava ninguém dar contribuição. Será que a resposta é essa? O cara queria argumentar, não, você não está vendo, cara, que isso aqui já está respondido, é isso aqui e tal, sabe? Ou seja, eu me achava o máximo. Eu consegui primeiro que todo mundo. Eu sou aquele que vou ser elogiado depois na roda final, quando for fazer a avaliação. E aí vem a roda final. O melhor. O melhor. Eu sou o cara que vai ser assim, desses 20, 30, 40 que estão aqui, o melhor é esse aqui. De algum jeito vai ser reconhecido isso. E foi lá, eles deram feedback um por um. Quando chegou numa média, né? Pensa numa porrada. Esse senhor Antônio Mamed aí, tudo bem. Inteligente ele é, mas, cara, nada a ver, né? É o pior de todos aqui. Ele não deixou ninguém falar. De liderança não fez nada, não sabe nada. E assim vai, né? Porrada. Naquela hora ali, doeu tanto, que eu nem conseguia raciocinar direito. Porém, foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque ali eles me mostraram que o que eu tinha que fazer naquele grupo não era conseguir a resposta. Aí que está a dica. Se eu consigo todas as respostas, como é que minha equipe vai crescer? Se eu quero ser líder, eu tenho que dar um jeito de provocar que as pessoas encontrem respostas e, inclusive, achem que foi elas mesmas que foram as brilhantes, não você. Quanto menos você, como líder, aparece na solução, melhor é para a empresa e para você. Porque você está destacando as pessoas. Elas estão se sentindo bem. Você acha que elas estão se sentindo bem? Contribuindo, falando, eu contribuí para essa solução, tal, ou ficar lá quietinho ouvindo um cara que é gênio, entre aspas, dando todas as respostas, que é o chefão, que é o bonzão e assim por diante, o super-homem. Então, o líder, gerir pessoas, não é você ser outra coisa a não ser um cara que trata com que as pessoas cresçam. Então, dentro desse ponto de vista, a primeira coisa que a gente precisa trabalhar no líder é o ego. Uma das primeiras coisas, uma importantíssima. Segunda, não sei se é a primeira, mas é uma das mais importantes. Aprender a ouvir. Aprender a ouvir. Terceira, instigar. Você já conhece, que bom. Aí, ó. São todos itens muito importantes. Instigar as pessoas a terem as respostas. Dar propósito. Dar propósito. Missão e valores. Bom, aí você vai falar, mas isso aí não é aquelas coisas que põe na parede, não. Isso foi a falácia, né? Isso foi a enganação. Como presidente, como dono, procura entender que uma empresa precisa que você tem uma visão. Se você é dono ou presidente, você tem uma visão. Compartilha essa visão com todos os seus funcionários. Mas se tiver 1000, com todos. Eu consigo mostrar para pessoas que eu já fiz com 200, que eu posso fazer com 1000. Ou seja, determinar também não, vamos chamar assim, definir os principais valores que aquela empresa precisa exercer, a ponto que se quebrar um valor pode gerar em demissão. Ou seja, deve ser cultivado. Né? A missão, que é o que você vai fazer para a sociedade. O que você está aqui fazendo o quê? Tem uma história muito batida do pedreiro que estava... 2 pedreiros fazendo... estavam colocando tijolos para fazer uma catedral, né? Vocês devem conhecer.
Se não conhece, quem não conhece vai gostar. Então, pegando para o pedreiro número 1, o que você está fazendo aqui? Eu estou sentando tijolo. O número 2, eu estou construindo uma catedral. Percebe a diferença? Sim. Quando você tem um propósito e você conseguir uma missão, aquela pessoa se sente útil, mesmo que ela esteja apertando um parafuso, mas ela consegue enxergar o propósito. Qual o significado do apertar o parafuso? Qual Ou seja, a transformação aquele parafuso, eu estou construindo um carro que famílias vão dirigir, vão ser locomovidas para cima e para baixo com segurança. Por exemplo, um exemplo besta, mas é um exemplo. É muito diferente do que você ficar no mecanicismo, né? E a visão, que talvez seja o maior de todos os papéis que um CEO, um presidente, um dono precisa compartilhar e fazer com que as pessoas comprem aquela visão. Porque ninguém vai trabalhar com você feliz se não estiver compartilhando com você a visão de onde vocês querem chegar. Nós queremos o quê como visão? Como eu vou estar daqui 10 anos? Como que essa empresa vai estar? Como que você que trabalha para mim vai estar daqui 10 anos? E tudo isso gera uma estratégia. Então, entre várias coisas que vocês falaram, eu já corroborei, ou seja, é isso mesmo. Acabaram de citar alguns exemplos. Tem mais, viu? Mas vocês já conhecem isso aí, dá para falar vários. Mas talvez os principais sejam, para você, pessoalmente, trabalhar, processar o ego. Não existe eliminar o ego, mas processar o ego. Né? Entender que o que vale é o trabalho, é o resultado atingido pela equipe. Identificar na equipe aqueles talentos que puxam, como você, a sua equipe íntima, né? A sua equipe mais forte, mais próxima de você, que ajuda você a puxar tudo, não é todo mundo, certo? Os carregadores de piano. Também tem. Tem os talentos. Ambos têm que ser muito bem tratados e remunerados. Inclusive, na própria teoria das hierarquias, né? É muito errado as pessoas acharem que só tem como crescer numa empresa se você for gerente ou se você for para o lado administrativo. E os que são técnicos, que são competentíssimos e que eles não podem crescer? Entende? Você tem que entender carreira Y e fazer com que isso seja valorizado para que você tenha uma equipe equilibrada entre talentos de gestão, talentos de técnicos e assim por diante. Né? E também uma coisa que é chata, mas que se não fizer também morre. É saber falar não e também saber dar outra direção para não falar, mandar embora, para pessoas da equipe que estão puxando contra. Não é só flores. Se você não souber fazer isso, você não serve para ser líder de uma equipe, porque você acredita que não vai ter pessoas que performam mal na sua equipe? Você deu todas as chances. Você mostrou, procurou ensinar, mostrar e definir junto o propósito. Parará. E a pessoa quer jogar contra? Atitude, quando a pessoa tem uma atitude que não é corrigível, ela contamina todo. A equipe não vai ser nunca de alta performance. E aí o líder que não consegue falar não para o seu liderado... E que não consegue dar outra direção para ele também? Não vai conseguir falar não para ele mesmo. Quer ver um exemplo? A família vai ficar em segundo plano, a saúde vai ficar em segundo plano, o seu eu vai ficar em segundo plano. Porque a performance é ruim. Se a performance da equipe é ruim, sobra para você. Mas quem é o responsável por ter uma performance ruim da equipe? É a equipe ou é você que é o líder da equipe? Vocês sabem a resposta, né? Sim. Então, eu tenho um ditado que eu digo, todo problema de o problema de liderado é do líder. As pessoas, mas que é isso? Não, é assim. Posso falar horas sobre isso para te mostrar que o problema de pessoa que é do liderado é problema do líder. Não é questão que da noite para o dia também. Mas por que o líder? Porque o líder tem que também entender que ele precisa com aquelas pessoas que não tem jeito para nos qualificar a equipe. Tem que ser removido. Sim. Imagina assim, você tem um grupo de pessoas de, sei lá, 100, 200, 100, 5, não importa. Um grupo de pessoas. Tem sempre, qualquer grupo de pessoas, você vai ter sempre as melhores, as piores e as do meio. Curva de Gauss, né? Certo? Bom, vamos pegar em percentual chutado aqui. 5% de 100, vamos pegar 100, vai. Então seria 5 pessoas que são as melhores. Mas o outro lado da curva tem as 5 que são piores. Certo? E tem as do meio, que são pessoas, carregador de piano e tal, que são importantíssimas. Sim. Certo? Porém, você líder, não chefe, líder, que quer alta performance. Você quer que aquela curva de Gauss ali, que a equipe tenha performance melhor cada vez mais, né? Bom, onde você vai dar a sua atenção como líder? Em consertar aquelas pessoas que estão puxando para trás? Nas que estão no meio ou as que estão na ponta ali, aquelas cinco que já estão tão boas que mal precisam de atenção?
Onde você vai colocar sua presença e sua atenção? No meio? Consertar os que são puxando ao contrário? Ou ficar junto com as pessoas que puxam? Eu acho que você tem que fazer as pessoas da ponta puxar mais gente pra cima. Quem tá forte, dá força. Por quê? Porque se você olhar, respondendo já a pergunta, né? Se você olhar, quando você é um líder e as pessoas olham para você. Uma empresa, o presidente, o dono, as pessoas olham para você. Não tem jeito, é natural do ser humano isso. Se eles te veem o tempo todo ali com aquela turma de talentos e eles querem a sua atenção, onde que eles vão procurar estar? Lá em cima. Aquela turma vai querer ir para lá. Sim. Só que tem uma turma puxando aqui. Princípio de pertença. Isso. Só que tem a turma puxando para trás aqui. Se você falar, tá bom, então agora eu vou achar aqui e vou para lá. Onde que as pessoas vão olhar você? Lá embaixo. Caraca. Onde que elas vão querer ir? Esse ponto de vista agora explodiu a mentalidade aqui, hein? Então o que você tem que fazer? Se essas aqui que você está fazendo está puxando para cá e a turma está querendo vir, tem aqueles aqui que estão segurando, você é um... Fala para mim o que você tem que fazer, vai. Não precisa eu falar, né? Precisa falar depois dessa? Aquelas lá vão procurar outro caminho, gente. Elas vão ser felizes em outro lugar. Você não tem que ter medo de demitir. Você deu todas as chances do mundo. Você não quer. E aí você faz o quê? Aí toda a empresa move naquela direção que você quer. Isso é só um exemplo de como que você pode afetar a cultura de uma empresa, né? Mas foi pra gente que explodiu a cabeça. Não, já tem um livro de anotação aqui, ó. Porque muitas vezes o líder ele fica lá na base, investindo. E aí a gente não percebe, às vezes, esse investimento lá, na verdade, tá fazendo com quem tá no meio fica olhando para baixo, deixa de olhar para cima. Quer um exemplo? Bom, empresa familiar, maioria, não todas. Porque tem gente que consegue fazer com que a gestão fique profissional. Aí você vai entender um pouco a diferença. Ele colocou lá, o dono colocou o cunhado numa função, o genro na outra, e assim por diante, né? Beleza. Acontece, não acontece? Certo. Sim. Aí acontece que ele está querendo, ele aprendeu que tem que, e ele consegue fazer a equipe querer ser alta performance, a empresa crescer. Perfeito. Cresce um montão. A empresa cresce, abre filiais e tal. Só que ele está carregando alguns que ele não consegue falar não consegue mandar embora. Tá gastando energia. E o que acontece com agora falar com o funcionário, que é funcionário de um desses que não performa bem, que está ali porque é parente. O gestor, que é bom, fantástico, ele fala uma coisa, que ele fala outra. Para onde que eu vou? Quem eu sigo? E aí o que acontece com a tua empresa? Muitas delas começam a ficar tão freada, tão ruim, que acaba até indo para o beleléu. Isso sem pensar que é aquele que não trabalha na sucessão, que é outro assunto. Sucessão tem que ser trabalhada. Não é porque o cara é teu filho, 1, filho 2, filho 3, que ele vai querer fazer e vai ser um bom gestor. Pode ser. Para isso existe toda uma teoria sobre como é que fazer sucessão, que eu também conheço. Então, é um assunto... São vários assuntos. Gerir pessoas e gerir empresas é a mesma coisa. Ah, você faz mentoria em gestão de empresa? Faço. E gestão de pessoas? É a mesma coisa. Entendi. É isso que você vai fazer. Dá para separar? Não. Você não consegue falar, eu seria um bom gestor de empresa se eu não for um bom gestor de pessoas. Legal. Dentro da nossa força maior, dentro do Bora Pra Action, das nossas mentorias, sem dúvida está a saúde. E dentro aí toda essa jornada sua, e vamos colocar não somente sua, como você percebe de todo esse ecossistema, como que é a relação da saúde dessa galera, qual é o apontamento que eles têm? Ah, não tô nem aí para isso, quando eu tiver o sucesso eu vou atrás. O que você percebe dentro da sua experiência, da sua jornada? Que você não pode ser mau exemplo. Eu fui nesse aspecto. Ou seja, quando você faz tudo que eu falei aqui, melhor ainda, sei lá, aprende, e tá ótimo. Mas aí você se dedica tanto, e se esforça tanto, e se abala emocionalmente tanto, que a tua saúde fica em segundo, terceiro, quarto plano. Isso sem falar da família que ficou... Vamos falar da saúde. Aconteceu comigo o quê? Burnout. Eu tive uma depressão fortíssima. Você estava com quantos anos? 20 anos atrás, 60, acho que mais. Que empresa que você estava? Eu estava numa empresa que foi logo após a Volkswagen. E antes da Thyssen, eu tinha uma empresa austríaca lá. E eu era pequeno. Uns 49, 45, 50. Acho que
Deixa eu ver, se eu sair da Volkswagen em 2001, 2002, quanto que dá 2004 para hoje? 20? 20. 20 anos atrás. 20 anos atrás, 49, 50 anos. E ali foi complicado, porque como a empresa era pequena e eu estava ainda em crescimento e tal, aconteceram coisas que o esforço, e tudo... Ou seja, a ponto que a depressão entrou. E aí o burnout, ele é complicado, porque a depressão, ela dói forte, ela acaba com você. E você quebra, literalmente quebra. E aí, se você não for para um psiquiatra, porque eu era tão super-homem que eu falei, porque o psiquiatra não precisa, né? E aí tudo aquilo que você tinha construído... Vai tudo para melhor. Porque mesmo que você fez tudo certo, mas você não se cuidou... Tá errado, né? E aí? E fora isso, o exemplo que você dá para a equipe. Aí vai criar um monte de pessoas com depressão. Que exemplo de saúde, né? Então, Sim. Isso eu acho que um dos principais papéis que eu posso fazer para mentorar empresários e pessoas que estão crescendo e pessoas que querem criar uma empresa, não importa, pessoas que têm a vontade ou precisam de gestão, vamos ter que fazer gestão de empresa e de pessoas, é exatamente mostrar esse equilíbrio. Eu consigo mostrar porque eu vivenciei isso. Não adianta você ser o cara que vai fazer a tua empresa virar uma Amazon 2, que o Jeff Bezos não é assim. Ele, ao contrário, ele soube lidar com a saúde, né? Uhum. Certo? Se você não fizer a forma com que a equipe cresça e você mantém a sua saúde mental, física, emocional, da família, familiar, tal, tudo junto. É um desafio grande. Não é fácil, não. Quais as dicas que você daria para quem está nesse jogo aí? De como equilibrar? Dicas práticas, concretas. Prática concreta é você empoderar a equipe. Se você está sozinho, você tem que equilibrar o tempo. Tem que colocar um planejamento. Minha filha, inclusive, ensina isso. Como é que você planeja o tempo direitinho para que você possa atingir tudo que você... sem se estourar, sozinho. Quando você está com a equipe, você faz a mesma coisa, tem que dividir o tempo direitinho, planejar, fazer uma divisão estratégica do seu tempo, não só da empresa, mas aprender a empoderar a equipe para que a equipe tenha a performance e você consiga respirar. Pessoal que tá assistindo aí, bebe uma aguinha e pega essa aqui, gente. Pega essa. Se você quer equilibrar as suas áreas da vida, cuide da equipe, cuide da gestão de tempo, invista nisso, né? A gente tá aqui hoje com o Antônio. Satisfação enorme, de novo, estar com você aqui, tá? Siga ele aí nas redes sociais, também já aproveita e já vem aqui com a gente no YouTube, acompanhe os nossos podcasts. E, gente, isso é um fato porque a forma de pensar é que muda a nossa ação. Total. Então, quando a gente tem isso instalado que, cara, gerir a equipe não é perder tempo, gerir a equipe é ganhar qualidade dentro das suas áreas de vida, muda tudo. Desempenho, performance, sucesso, tudo. Tudo depende do tempo que você gasta com a equipe. Muito legal. Muito legal. Que virada de chave, hein? Gente, a conta é inversa. Eu ficaria a tarde inteira aqui conversando, falando, trazendo experiência. Toda hora fala, não, mas isso é assunto pro próximo. E a gente vai ter próximo, sem dúvida. Próximo. Olha, tem uns dois assuntos aí que eu estou trabalhando no momento. Um deles é a cultura, que eu sempre trabalhei, adoro, né? Cultura organizacional. Legal. O tal de Peter Drucker. Sim. Um nortista. Aí. Notícia que eu falo é que vem lá do nortão mesmo, lá dos Estados Unidos, né? Literalmente do norte. E ele falou uma coisa assim, empresas, vocês querem montar uma estratégia vencedora? Sim, queremos. Tem como montar? Tem vários ensinamentos. Vamos fazer. Só que se você não trabalhar a cultura come a estratégia no café da manhã. Frase de Peter Drucker. Então esse é um outro assunto. Outro, solidão do poder. Uma coisa que, tudo isso que eu falei, imagina você ali, presidente. Dono, uma equipe grande, diretores, Você está solitário? Em alguns momentos. Você vai estar solitário a maior parte do tempo. Em vários. Por quê? Imagina assim, a pessoa que é diretor, que está lá e eu estou o presidente. O diretor quer crescer, quer continuar, quer ser aquela história, quer ser o bonzão, quer não sei o quê. Ele vai mostrar fraqueza? Nada. Vai mostrar dúvida? É nada. Muito raro. Sempre o presidente, ele realmente quer ouvir,
Ele quer ouvir coisas que valorizam a ideia dele, só o que ele quer ouvir, ou ele precisa ouvir aquilo que ele realmente necessita? E quem é que vai falar para ele o que ele precisa ouvir? A turma vai falar para ele o que ele quer ouvir. Sim. E ele vai buscar por isso sempre, né? Sempre. Então é uma sinergia, uma simbiose que leva empresas para o beleléu. Beleléu é uma magia bem antiga, né? Sim. Que, ou seja, a solidão do poder precisa ser trabalhada, gente. Existem formas. A pessoa pode se desenvolver, ele pode fazer vários cursos, treinamentos, mas um mentor adequado. Conselheiros, por que muitas empresas têm conselheiro? O cara paga lá, sei lá, um montão de dinheiro para o cara ficar uma vez por mês, participar de uma reunião na empresa, uma vez cada 3 meses. Vale o triplo, quinto, vale 20 milhões de vezes mais, porque justamente o conselheiro fala, ele não tem compromisso em querer parecer para você o contrário. E se for conselheiro independente, melhor ainda. Agora, mentor, nem se fala, porque se a pessoa contrata um mentor e paga para ele por um período X de aconselhamento, aquele mentor tem compromisso em querer fazer carreira com ele? Tem medo de falar as coisas que ele precisa ouvir? Só que tem uma coisa, o mentor precisa ter uma experiência vivida para poder chegar para a pessoa que está vivendo as dúvidas todas e falar, então vamos falar disso aqui agora. E aí eu vivi isso, eu vivi aquilo, isso dá certo, isso não deu, tal. E aí compartilhar as experiências e ajudar na decisão. Ou você acha que os presidentes e donos sabem tudo? Não. Tem todas as decisões prontas? Alguns acham que sim, mas aí se ferra. Ferra a saúde, ferra a empresa, ferra tudo. Porque o ego não deixa ele enxergar que precisa. Que não é nenhum... Vou falar uma coisa para vocês. Nos Estados Unidos, tem várias dessas empresas que investem, né, investidores mesmo, que só investem em empresa cujo CEO tem algum mentor. Ou eles chamam lá de coach também, né? Sim. É que aqui a diferença é tênue. Né? É mais baseado na experiência de cada um. Se aquele CEO tem bons coaches, eu tenho uma pessoa chamada Paulo Oliveira que fala em multidão de conselheiros. Né? Sabe por quê? Porque é necessário ter. É valorizado. A empresa precisa disso. O CEO precisa disso para a saúde dele e da empresa. Por quê? Porque tem muitas dúvidas. E no meio do caminho vem as experiências, vem tudo mais, tal, etc. Então eu acho que essa é uma contribuição que eu passei agora a querer fazer. Né? Legal. Empresário, fica a dica ou a dúvida. Quem são os seus conselheiros? Quem tem sido seus mentores? Quem tem falado para você realmente o que você precisa ouvir? E não só para você, empresário, mas para você, pessoa física também. Quem são os seus conselheiros de vida? Caramba, que conversa. Putz, temos que terminar o nosso podcast. Rafa, não queria, mas não. Antes da gente fechar, eu quero soltar mais uma. Quero fazer mais uma pergunta para a gente fechar com chave de ouro. Nós falamos bastante de liderança, falamos da questão corporativa ali, bastante, falamos de saúde, de burnout, mas e aí, Deus? Aonde entra Deus aí nessa farofa toda? Bom, você quer mesmo falar sobre isso? Você tem tempo? Eu sou altamente espiritualista. Tenho um conceito de Deus parecido com Deus de Spinoza, que é o que o Einstein também vende. Não sou religioso. Não tenho religião, sou religioso. Sim. Não sigo nenhuma religião. Aceito, gosto, admiro os papéis das religiões. Para o mundo é altamente necessário. Certo? Na fase de vida que eu estou procurando contribuir com as pessoas em geral, com relação ao conceito de Deus, olhando para o lado mais profundo. Começando com a pergunta, o que é Deus? E quem é Deus? Deus pode ser desde uma ilha no meio do universo, dos universos, né? Que é o centro, que tem depois 7 super-universos, que tem 100 universos local cada um, e isso tudo nós temos ligação direta, porque o ser humano tem Deus dentro dele. Então Deus está dentro de você, do mesmo jeito que ele está lá. Como também tem aquele ligado, que liga a ele, Deus, que é Jesus, que eu sou super fã, que se você souber e entender de fato o que Jesus quis transmitir, e não que algumas igrejas tentaram passar, porque Jesus fizeram até cruzada, né? Matavam em nome, até hoje matam em nome de Jesus, de Mohamed, de Muhammad, né? Então, por isso que eu penso, quando você consegue entender que tem um pai
que gosta de você, que pega você no colo, e que você, quando precisa, reza e fala com ele, você está no céu. Esse é o Deus que eu gosto. Esse é o Deus que eu acredito. Esse é o Deus que eu procuro conversar. Então, tudo que eu faço está ligado ao que o Pai quer. Tudo. Não é só o que eu quero. Eu tenho essa consciência. Isso, para mim, é o que eu posso responder a tua pergunta. Para resumir. E você acha que dá para separar, dá para deixar de lado no processo da liderança? Dá. Muitas pessoas fazem isso, mas com que sucesso? Pessoal. Eu falei, opa, eu dei uma falhada que o motor falhou. Eu falei, opa, peraí. Ou seja, com que sacrifício pessoal, com que consequências? Para você, para a empresa, para tudo. Mas eu tenho que ser católico, evangélico, estar na minha empresa? Não. Pode chamar de laico, não tem importância. O importante é o que você sente, transmite e sabe que Deus está contigo e que você consegue valorizar isso dentro dos teus esforços, da tua empresa, da tua família e tudo mais. Depois dessa, nós podemos ir, Rafa. Gente, volta aí o podcast, pega um caderninho, estuda isso aí. Muito obrigado, gratidão. Nem começou ainda. Gratidão. Amém, que bom, nós tomamos posse. A gente também toma posse disso. Muito obrigado pela contribuição, agradeço. Tá? Por estar aqui conosco, né? Galera aí que está com a gente, sempre acompanhe também o Antônio aí nas suas redes, vamos deixar aqui na descrição. Gente, é sobre isso. Pra mim deu. Fechou, Rafa. Então também quero agradecer aqui, Antônio, mais uma vez. Muito obrigado aí pela sua disposição de tempo. Muito obrigado aí por partilhar com a gente um pouquinho da sua história. Com certeza, pra gente fez muito sentido. Explodiu muitas chaves aqui na nossa cabeça. E a gente fala que todo o processo ele nunca é direto. São camadas que a gente vai evoluindo, que a gente vai... Como se fosse uma cebola, a gente vai aprofundando. Então hoje, com certeza, a gente descamou aí várias camadas da nossa cebola e tenho certeza que isso vai fazer a diferença na vida aí de você também, que está em casa assistindo, indiferente se você é empresário, se você é executivo, se você está fazendo transição de carreira. Galera, isso mesmo. Esse conteúdo de hoje faz muito sentido para sua vida. Abra sua mente, escuta com carinho o conselho de alguém que passou pelo processo, que atingiu o topo, mas que entendeu que o topo talvez está em outro lugar. Isso mesmo. Grande abraço. Eu posso dizer, obrigado. Eu posso dizer que fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, com essa oportunidade. Eu tenho uma intenção real e essa intenção real eu faço tudo com ela, ou seja, eu faço tudo com intenção real. E isso me deixa feliz por ver que eu alguma coisa consegui atingir aí que possa mudar ajudar a melhorar uma direção na sua vida, de quem está nos ouvindo. E um pouquinho de jabá. Aproveite, nós vamos deixar na descrição o seu contato, suas redes sociais, mas pode falar aí dos seus programas de mentoria, o que você tem aí à disposição da galera. Não, é porque não basta eu ter tudo isso e querer ter a intenção de ajudar, se eu não coloco no meio, né? Então, no meio digital, eu até que sou meio assim... Eu gosto de informática, essas coisas, mas eu não sei muito lidar com tudo isso ainda não. Eu sei como fazer isso, fazer propaganda. Né? Então, e se eu não me expor um pouco e mostrar gerar uma autoridade para que as pessoas possam falar, não, aquele cara eu quero ouvir. Bom, eu quero falar com você. Você pode falar comigo me procurando para fazer uma mentoria, que pode demorar uma sessão, ou 8 ou 10. Pode ser uma mentoria que seja... mas eu quero... Se você gostar, você pode ficar anos com essa mentoria, uma vez por mês. Você pode simplesmente ter um aconselhamento, uma coisa que uma dúvida que você tem, que eu vou estar com a intenção sempre de mostrar o caminho, que é o caminho que eu acredito que fiz com que desse sucesso e tenho experiência para tanto. Hoje, eu não tenho gravado muita coisa, eu tenho mais a oferecer pessoal mesmo, né? Provavelmente... devo começar a gravar coisas para ter também sessões como essa, que pode a pessoa, ao ouvir, né, gerar algum conteúdo para ela, gerar algum progresso para ela também. Mas hoje o que eu tenho mais é quando você me procura. Né? E aí estão os contatos que você vai me achar. Muito bem. E deve mesmo, tá? Não perca tempo, não. Grande abraço, gente. Deus abençoe vocês e até os próximos.
E se faz sentido, vamos juntos. Bora pra action. Bora pra action, galera. Muito bom.